Agora iniciou. Bom, eu vou oficializar agora. Boa tarde a todos. É com uma imensa alegria que eu dou início, né, ao nosso evento da disciplina de estágio supervisionado em doenças, em fisiopatologia das doenças neuromusculares, cardiovasculares e metabólicas. O nosso convidado de hoje é o professor mestre Leandro Ribeiro Marques. O professor Leandro, ele vai se apresentar, né? Ele vai falar um pouco da formação dele, mas é muita alegria que eu compartilho com vocês que o Leandro foi meu veterano na faculdade, e nós, desde os 7 anos de idade, a gente estuda, né? A gente estudou no mesmo colégio, lá em Carapicuíba. Então, nós temos uma história longa de amizade, né? E ele agora na área de personal oncológico é uma pessoa que cada vez mais, né, ganha minha admiração, além da minha amizade. Então, Leandro, obrigado por ter aceito. Essa não é a primeira vez, né? O Leandro já deu algumas palestras nas semanas da educação física, mas essa é a primeira vez no evento da nossa disciplina. Então, agradeço o aceite de prontidão do Leandro, né? Toda a consideração. Pode ficar à vontade agora, Leandro. Não. Primeiro, boa tarde a todos os alunos. Quer dizer, alunos já são profissionais, né? Já é nossa turma de companheiro de trabalho. Eu que agradeço essa oportunidade, porque é uma enorme honra poder contribuir para os novos profissionais que estão surgindo e, de antemão, dizer para eles que vocês escolheram a melhor profissão que tem. Vão se formar num ano importante ou num período importante, que é a valorização a cada dia que a nossa profissão tem sofrido, tem evoluído com essa aceitação e massificação da importância do exercício. Pós-pandemia, a gente teve aí um importante aparecimento de valor. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão na melhor época para se formar. Eu e o Fábio, a gente se formou ali nos anos 2005, mais ou menos. A gente ainda estava com o processo de profissionalização da educação física ainda no início. Então, a gente pegou algumas transformações e vocês vão pegar já no estágio à frente, que com certeza vai ser muito importante para vocês, contribuírem para a sociedade e para a saúde das pessoas. Então, é claro que vocês vão se formar, alguns vão para diferentes áreas, né? Alguns vão para a área do esporte, outros vão para a área educacional, outros vão lidar com a área acadêmica, e alguns vão para a área que talvez seja a área que mais remunera hoje o profissional de educação física, que é o trabalho personalizado. E quando a gente fala sobre trabalho personalizado, a gente está falando do personal, e que a gente vê que uma boa parte dos alunos, eu como também professor de graduação, também via nos meus alunos, quando você fazia uma enquete, onde você gostaria de trabalhar, uma boa parte associava diretamente ao trabalho na academia, ao trabalho voltado uma parte maior voltado para a parte da estética, do físico e da saúde também. Com relação aos alunos que tendiam a parte do treinamento personalizado para pacientes com algum tipo de patologia, isso era muito pequeno. Então, no mercado de trabalho, a gente vê ainda que é muito baixo o número de profissionais que trabalham exclusivamente com essa área patológica, de patologias, que seja oncológica, cardiológica e algumas outras patologias associadas, que a gente vê que é pouca a quantidade a quantidade de profissional. Então, a ideia hoje aqui é uma apresentação de uma área de trabalho, uma área que tende a crescer, é uma área muito, muito importante para a sociedade, é um público muito específico e é muito, como eu posso colocar para vocês, é muito gostoso e dá muita satisfação poder auxiliar, ajudar pessoas. Então, eu acho que essa área oncológica tem a ver com esse perfil de atuação. Por que eu estou dizendo isso? Assim, durante a minha formação, eu fiz educação física, assim como o Fábio. No meu mestrado, a gente acabou era uma área de concentração da promoção da saúde.
e depois as especializações, e recentemente fiz uma participação num curso de oncologia multiprofissional, um importante hospital, e vi que lá só tinha eu no grupo, com diferentes profissionais, numa especialização em oncologia. E eu fui o segundo aluno, né, de educação física a participar desse curso, e no ano anterior foi um outro profissional também. Então, na história do curso, que tem uma especialização aí mais de 10 anos, apenas 2 profissionais de educação física participando. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala das tendências da nossa área, acho que vocês estão atentos a essas tendências, né, de trabalho para a nossa área. Então, a gente vem agora, o American College, ele produziu uma tendência mundial da nossa área, e a gente vê que algumas dessas áreas de tendência, elas são áreas de tendência que a gente pode associar ao trabalho do personal, e algumas áreas de tendência que são uma área propriamente dita como atuação, né? De forma geral, para a gente tirar dessas áreas alguma aprendizagem, vocês vão inserindo na profissão de vocês, agora que vocês vão para o mercado de trabalho, algumas dessas características que vai associar ao trabalho do personal. Então, o trabalho associado à tecnologia, então rastreamento das condições de saúde geral do dia a dia, então, a gente vê aí um monte de smartwatch sendo produzido, é uma tendência de mercado, então a gente pode usar isso com os nossos alunos. A área de exercício físico para idosos, então a gente tem aí um número de idosos aumentando exponencialmente, a expectativa de vida aumentando, então em breve a gente com certeza vai passar dos 100 anos, e cada vez mais a gente vai precisar de profissionais que lidam com esse público, e esse público é um público que é um público potencial com referência ao câncer, visto que o câncer também pode ser associado a uma doença no envelhecimento do envelhecimento. Então, só para a gente ter uma ideia da importância dessas tendências, além do treino tradicional, eu estou citando ele porque a gente vai abordar ele um pouco mais à frente, e ao cuidado também com a questão mental, que também é outra questão importante inserida no ambiente oncológico. Então, só para a gente mostrar para vocês o quanto as tendências de mercado vão contribuir para o trabalho de vocês. E eu estou batendo nessa tecla porque eu vou mostrar um número para vocês que eu acho um número importante. Então, a cada 3 anos é criada uma estimativa dos possíveis números de câncer que irão surgir nesse triênio. Então, de 2023 a 2025, a expectativa era que ocorressem 700 mil novos casos de câncer no Brasil. Esse número ainda não fechou, porque agora 25 no final do ano, e depois é criado uma nova estimativa para os próximos 3 anos, né? São 700 mil, a gente não sabe ainda, apesar do fechamento, para ver se chegou a 700 mil ou se ultrapassou esses 700 mil, mas de forma geral, são 700 mil novos pacientes oncológicos que vão precisar de pessoas que trabalhem com esse público. Então, para ajudar no tratamento, para cuidar dessas pessoas, para diminuir o risco de mortalidade, para potencializar o tratamento, então, profissionais da saúde, também inserido o profissional da educação física, trabalhar com essa demanda que é gigantesca. E a gente não tem esse número de profissionais de educação física voltados para a oncologia assim sendo produzido o tempo todo. Então, é um grande desafio nosso e de vocês inserirem nesse mercado, nesse nicho de oportunidades e ajudar de forma importante um público específico, que é o paciente com câncer. A gente teve uma passagem, o fio de uma captação de profissionais voltados para essa área, e a gente viu que a captação era muito difícil em função da falta de profissionais que trabalhassem especificamente com câncer. Agora, o câncer, vocês já ouviram isso falar, vocês já devem ter visto na família, devem ter convivido de alguma forma com câncer. E o câncer ele um conjunto de doenças, a gente está falando para mais de 100 doenças, onde uma célula, que é uma célula normal, ela sofre algum tipo de mutação, e essa mutação exerce uma função diferente do que ela foi criada inicialmente.
para produzir. Ela tem uma capacidade de proliferação independente, de sobrevivência independente, ela tem uma capacidade de proteção contra os reguladores das celulares de forma muito importante. Então, acaba sendo impactante uma célula que não é produzida por um determinado tecido ou órgão, está ali exercendo um outro processo diferente que pode prejudicar de forma importante a funcionalidade de um determinado órgão. A gente pode estar falando do pulmão, a gente pode estar falando da pele, a gente pode estar falando do cérebro, do pâncreas. Bom, é uma célula extremamente desregulada e que tem uma função de autoproteção muito forte, além da capacidade de se deslocar pelo corpo. Essa deslocação, esse deslocamento, ela sai do sítio onde ela foi produzida e pode entrar ou pelo sistema linfático ou pela corrente sanguínea e chegar a outros tecidos, caracterizando como no quadro de, de câncer como um câncer metastático ou uma metástase de um câncer que foi iniciado muitas vezes, por exemplo, no seio, depois foi para o pescoço ou no pâncreas, que depois foi para o fígado, e aí torna-se a cura já incapaz de cura nesse sentido. Então, só para entender o que essa célula cancerígena é e como ela pode se deslocar em outros tecidos. E essas causas, as causas de câncer, isso é legal porque por muito tempo associava essa causa de câncer com o componente genético. É claro que se você tem uma mãe que tem câncer, o pai teve câncer, a mãe da sua mãe teve câncer, seu irmão teve câncer, então essa questão genética vai se potencializando e criando um fator de possibilidade maior do desenvolvimento de câncer no indivíduo. Agora, ele representa de 10 a 20% das causas. E os outros 80 a 90%, que é a grande maioria, é associado ao que a gente pode falar do comportamento social. Então, da exposição excessiva ao sol, da exposição excessiva a toxinas, a um nível de estresse associado com outros distúrbios, o consumo excessivo de álcool. Então, existem vários comportamentos sociais que vão contribuindo para a somatória total desses 80% 90%. E no nosso caso, da educação física, é uma coisa que a gente está inserido no objetivo da nossa área, que é a promoção do exercício físico, a produção dos programas de exercício físico, combater alguns fatores, entre eles sedentarismo e obesidade. Vocês do último ano, com certeza, já viram esse slide algumas centenas de vezes, eu acho, no programa de vocês, mas diretamente voltado para o exercício físico, ou seja, para o profissional de educação física, o personal, essa relação de equilíbrio e controle do sedentarismo, onde a gente tem uma sociedade que é insuficientemente ativa e sedentária, associado com uma sociedade que tem sobrepeso e quase 50% da população sobrepeso e uma boa parte e uma outra parte obesa, a gente tem um potencial risco aí para o desenvolvimento de algumas patologias. Entre essas patologias, o câncer. Então, inatividade física pode influenciar para a falta de controle da composição corporal e esse aumento da obesidade pode gerar aquelas manutenções a longo prazo de inflamação e pode também poder desenvolver aí um quadro de câncer, né, o diagnóstico de câncer. Claro que é associado a outras coisas, mas para a nossa área diretamente, é importante olhar esses dois fatores, que são fatores que a gente consegue, junto com outros profissionais, obviamente, trabalhar e ter uma boa conduta nesses dois fatores. Bom, até aqui está tudo bem, quer dizer, tudo muito, muito tranquilo, né? Como que é o câncer, como que ele pode correr, mais ou menos as suas causas. E os tratamentos que são dirigidos ao câncer, de forma geral, a gente tem alguns tratamentos que são os convencionais, eles são os mais importantes, eles são os que encabeçam o tratamento, são as cirurgias, né, quando existe a possibilidade da cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e o próprio transplante, se for o caso de ocorrer essa possibilidade. O tratamento, algum tempo atrás, ou
bom tempo atrás, associava-se o tratamento do câncer baseado exclusivamente neste modelo. Então, o que era? Você tinha um parente que era diagnosticado com câncer, e o que se tinha era, olha, pode comer o que você quiser, melhor não treinar, melhor descansar, porque você precisa ser tratado, e essa quantidade de tratamento químico associado a um comportamento de saúde geral ruim era um quadro que piorava as condições de vida desse aluno, desse paciente. Então, hoje é diferente disso, né? Hoje o que a gente tem é uma associação de outras áreas, que a gente vai ver à frente, para melhoria e associar ao tratamento tradicional, que é o tratamento que vai continuar. Claro que hoje você tem hoje uma qualidade melhor de produtos, de quimioterapia, radioterapias com foco melhor. Então, uma coisa importante. Agora, esse tipo de tratamento, que é o tratamento convencional, ele gera alguns efeitos colaterais. Então, esses efeitos colaterais são os marcadores ou o que o personal vai precisar trabalhar de forma mais palpável é a tentar minimizar de alguma forma ou contribuir para que esses efeitos colaterais surjam com menos potência. Então, você tem diferentes efeitos colaterais, desde náusea, desde dores, desde disfunção física, problemas para dormir, né? Diminuição, quer dizer, tolerância à toxicidade da quimioterapia é menor. Você tem disfunção sexual, que é uma coisa que um pouco se discute, mas é uma interferência muito grande na relação de casais. Então, todos esses efeitos colaterais, eles surgem de forma isolada ou de forma associada, e dependendo do tipo de quimioterapia, de protocolo de quimioterapia, com mais intensidade ou menos intensidade. De modo geral, na prática com os alunos no dia a dia, o que você tem a fadiga como um componente quase que unânime como efeito colateral das quimioterapias. Em um estágio mais intenso, menos intenso, mas esses efeitos colaterais eles surgem da quimioterapia e da radioterapia. Então a gente vai encontrar esse quadro quando for receber um aluno que está passando pelo tratamento oncológico. Um outro efeito importante que se associa ao câncer, mas também se associa ao tratamento e o envelhecimento, que é a atrofia muscular. Então, a gente tem muito paciente que chega com sarcopenia importante, alguns a gente consegue ter um bloqueio de perda de massa muscular, alguns a gente consegue fazer durante o tratamento mesmo, que tem um pouco de aumento de massa muscular, mas é super importante esse olhar, porque uma musculatura muito atrofiada, muito sensível, muito pequena, muito frágil, compromete, né, na expectativa de vida do paciente, piora a toxicidade e os efeitos colaterais dos medicamentos. Então, esse efeito colateral também está presente no paciente oncológico. Mas vale ressaltar, não em todos os pacientes oncológicos em tratamento, mas uma boa parte vem com uma sarcopenia importante. Aí uma pergunta que fica, e eu tive uma pergunta que eu faço a vocês pensem nisso, e muitas vezes eu trabalhando com uma equipe multiprofissional, eu ainda me pergunto se realmente a gente está inserido nesse programa, não pela equipe que eu trabalho, mas pelo que eu encontro no mundo profissional. Recentemente fui até um médico particular que eu fui, né, fazer um acompanhamento, e ele, quando eu falei que eu trabalhava com câncer e exercício, a pergunta que ele veio é, mas paciente oncológico pode treinar? Vindo de um profissional. Então, isso me deixou um pouco assustado, porque ainda tem essa pergunta. Mas se o profissional de educação física ele pode participar do tratamento do paciente que tem lá o médico, o nutricionista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo, o dentista? E a resposta é claro que sim. A gente pode, deve, a gente até hoje no SUS tem programas que estão inserindo, né, os profissionais de educação física em atendimentos primários no SUS. Alguns hospitais estão com programas inserindo o profissional de educação física.
clínica, eu trabalho num instituto, uma clínica muito legal, que é o Instituto Ana Bacarin. É uma referência nesse tratamento amplo e com vários profissionais voltados para a qualidade de vida e saúde geral do paciente, além do tratamento do tumor. Então, por isso que eu fico feliz em falar com vocês, é que vocês estão indo para uma área que vocês podem vislumbrar outras áreas do personal, sem ser necessariamente só o personal que vai trabalhar na academia, mas tem muito público voltado para a patologia que seria maravilhoso que vocês visualizassem essa possibilidade, se interessassem por essa possibilidade, vocês vão ajudar muitas pessoas de forma bem impactante. E aí a gente consegue realmente hoje trabalhar, pensar nessa inserção do profissional de educação física numa equipe multiprofissional, que a gente tem ouvido o tempo todo, né? Fazer atividade física é bom para a saúde, fazer atividade física melhora a imunidade, fazer atividade física é bom para a memória, dá para prevenir doenças e ele ajuda nas doenças crônicas, nas doenças, em doenças metabólicas e outras doenças assim como câncer. E é sim. Por que isso acontece, né? Como a gente consegue fazer isso? Porque a gente consegue pela capacidade que o exercício tem, e vocês estão com o mais potente remédio não farmacológico na mão, na cabeça, no conhecimento de vocês durante todo esse percurso na universidade, que é trabalhar com a possibilidade de melhoria real da saúde, impactar na qualidade de vida das pessoas, sem necessariamente usar um medicamento. Então, uma farmácia fisiológica na mão vocês têm, que é o exercício físico. Usem isso com bastante força, levem para a sociedade, gritem o tempo todo, falem sobre a importância do exercício. A gente tem hoje bastante informação sobre, mas ainda quanto mais profissionais lidarem com essa situação, é mais gratificante para a gente. E a possibilidade que o exercício, por que ele pode ser tão importante? Porque ele tem a capacidade de interferir em diferentes sítios, diferentes órgãos do nosso sistema imunológico, né? Ou do nosso sistema geral. Desde o sistema imunológico, né? Que pode ser a melhora do combate a algumas doenças, mas também melhorar a comunicação, melhorar o equilíbrio, né? Do sistema imunológico como comunicador e que vai gerar um equilíbrio fisiológico. Ele pode interferir no cérebro, pode interferir no emocional, pode interferir na regulação glicêmica, pode fortalecer o osso. Quer dizer, então, o exercício físico ele tem a capacidade de se comunicar e melhorar os diferentes sítios fisiológicos e órgãos no corpo humano. Então, é sensacional. Sensacional isso. E com relação aos efeitos que a gente tem, os efeitos do exercício no câncer, a gente tem, de forma geral, a melhoria daqueles efeitos colaterais. Claro que não às vezes parece que não, se treina não vai ter fadiga. Não, pelo contrário, às vezes se treina, você vai diminuir essa sensação de fadiga, às vezes melhora, e o paciente ele consegue passar por esse processo, minimizando os efeitos colaterais com mais conforto, melhorando assim a sua qualidade de vida, né, de forma geral. A gente está citando mais a fadiga como forma mais direta, mas todos aqueles efeitos colaterais existentes, como ansiedade, questão de função motora, de composição corporal, que às vezes a gente associa só ao emagrecimento, mas também tem o ganho de peso e gordura em alguns tipos de câncer. Então, esses efeitos colaterais a gente consegue minimizar, equalizar e fazer com que, de forma geral, o paciente consiga passar por esse processo de uma forma mais confortável, né? Então, esse é um efeito importante. Agora, é só em cima dos efeitos colaterais? Será que é só nos efeitos colaterais? Não, a gente também se discute como o exercício físico ele pode, claro, contribuir para a melhoria dos efeitos colaterais, mas ele também pode ser trabalhado em diferentes fases do câncer e também gerar um benefício direto para o tratamento ou combater o tumor de forma mais efetiva. Então, quando você tem o exercício físico, você pode trabalhá-lo ou como uma prevenção, ou durante o tratamento, ou na sobrevida do paciente. Você vai tentar
e também na sobrevida a gente tem casos que você não tem como existe a cura da doença, então a gente fala que são os modo paliativo, também são fatores que a gente consegue trabalhar o exercício físico com relação ao câncer. E com relação ao tumor, propriamente dito, a gente consegue ter uma interferência, são vários mecanismos, mas um dos mecanismos que eu trouxe para vocês só vislumbrarem, olharem, é a capacidade que tem do exercício físico conseguir promover uma infiltração maior dos sistemas do sistema imune, que vão combater o tumor, produzir lesões teciduais nessa célula tumoral, evitando assim o quadro de metástase, por exemplo, aumentando também num indivíduo mais treinado a possibilidade da quimioterapia, a medicação conseguir penetrar mais nessa célula tumoral. Então, casos de evolução e melhora nítida, né, do indivíduo não treinado, por exercício físico e por exercício que é treinado. Então, de forma direta, também o exercício pode combater a célula tumoral. Então, são de dois ambientes importantes, que é o quadro anti-inflamatório e o tratamento em si. Agora, o que se tem de exercício físico? A gente falou até agora o que é o câncer, por que ele é importante, como ele atua, é uma área espetacular para a nossa profissão. Agora, quando a gente partindo para o exercício físico, o que se tem hoje que se apresenta como específico para o paciente oncológico? Olha, de forma geral, as recomendações que uma pessoa tem de exercício físico, que é o que é disseminado por todas as instituições que promovem o exercício físico, que é, olha, você tem que ter ali entre 75 minutos a 150 minutos de atividade física aeróbica por semana, 2 vezes por semana de musculação, associado a alguns exercícios de flexibilidade, dança, evitar as telas, evitar ficar demasiadamente sentado. Essa é, de forma geral, uma recomendação para todas as pessoas, inclusive o paciente oncológico. Mas a característica nesse sentido mais importante é que normalmente, a gente não consegue atribuir toda esse volume de atividade física e exercício físico no paciente em tratamento. Então, aí que fica a sensação do que a gente consegue fazer, o que a gente vai fazer de prescrição de exercício para um paciente oncológico, visto que se a gente for só utilizar, veja, essa recomendação, que é uma recomendação mundial de atividade física, é uma recomendação brasileira da quantidade de atividade física semanal, a gente muitas vezes não consegue introduzir isso como plano de treino do paciente oncológico. Então, o que a gente tem? A gente tem algumas produções, inclusive nesse consenso aqui, do que a gente consegue gerar de benefício sobre os efeitos colaterais, baseado numa quantidade menor do que se promove, do que se prescreve de forma geral para a população geral. Então, tanto a fadiga, a qualidade de vida, a disfunção física, ansiedade, depressão, a gente consegue com de 30 a 60 minutos, 3 vezes por semana ali, por sessão, uma melhoria sobre esses parâmetros, né? Musculação, 2 vezes por semana, duas séries de 8 a 15 repetições, normalmente com os grupos musculares maiores, a gente consegue também interferência na fadiga, na qualidade de vida, na disfunção física, no linfedema e na qualidade, na saúde do osso. Tá? E associado também, a gente consegue ter essa associação de 2 a 3 vezes de 20 a 40 minutos, mais os exercícios de musculação, também a gente consegue interferir de forma positiva nos efeitos colaterais. Então, a gente não necessariamente precisa ter aquela quantidade, mas com uma quantidade menor a gente consegue, e em muitos casos, essa própria quantidade aqui a gente não consegue aplicar ainda nos pacientes. Então, isso vai depender muito do que a gente consegue sentir
do paciente o que ele é possível de fazer. Então, lá no Instituto, o que ampara a gente, né? Para a gente trazer um pouco agora para a realidade mesmo do dia a dia e apresentar para vocês de forma geral como que a gente consegue conduzir ou pensar no formato para montar as sessões de treino para esses alunos que estão no tratamento oncológico. Veja, a gente podia trabalhar com precaução, a gente podia trabalhar no pós-tratamento, mas aqui a gente está falando mais basicamente do tratamento, durante o tratamento. Porque depois do tratamento tende ao exercício ficar mais próximo do que é na normalidade, visto que os sintomas, os efeitos colaterais vão diminuindo ao longo do tempo. Então, lá na equipe, lá no Instituto Nabacarim, existe uma equipe grande, né, alguns dos profissionais citados aqui, como oncologista, nutricionista, nutrólogo, fisioterapeuta, terapeuta e o personal trabalham de forma conectada para pensar na saúde do paciente, claro, pensando no tumor, mas também pensando além do tumor. Então, essa é a ideia central de uma equipe multiprofissional do Instituto onde eu faço parte, é pensar no paciente como um todo, além do tumor, pensando na sua saúde metabólica geral, na sua saúde geral, sua saúde emocional, sua saúde física, que muitas vezes ficava de lado e talvez seja uma das coisas que os pacientes mais sofrem durante o tratamento. O que a gente recebe, o que eu tenho recebido de paciente? Quais são as características desse paciente que tem chegado a mim? Claro que pode ser isso, tem a ver com a linha de atuação do Instituto, né? A gente não recebe criança, por exemplo, lá. Não chegou ainda nenhuma criança para eu trabalhar. Então, o que eu tenho mais recebido, e talvez seja uma característica geral que vocês poderão ter quando tiver alunos com essa característica, são normalmente adultos acima de 50 anos. Claro que a gente recebe pacientes com menos idade, mas de forma geral é acima de 50 anos. Normalmente, no momento do diagnóstico ou próximo do diagnóstico, e quando chegar a mim, estão num quadro de sedentarismo, então de inatividade total. Muitos têm um histórico super baixo de atividade física durante a vida, e mesmo quando demonstram um histórico grande, está associado mais à adolescência e o começo da juventude, ali, da fase adulta, mas já com muito tempo sem fazer atividade física. Claro que pode parecer uma ligação direta, né? Mas não é isso, mas é só uma característica que eu tenho recebido na parte prática sobre os pacientes. Né? Os efeitos colaterais às vezes são existentes, às vezes sem efeitos colaterais, mas que acabam surgindo ao longo do tratamento. E normalmente o estado emocional é impactado. Então, se a gente pensar num personal que precisa desenvolver habilidades que sejam importantes para esse público, tá? Conseguir ter uma capacidade de sensibilidade, de ouvir o paciente, de sentir o paciente, não necessariamente pensado e focado só no treino, na prescrição do treino. Então, essa é uma característica importante que a gente tem que desenvolver para trabalhar com o público oncológico. Eu coloquei essa foto, que é uma foto até mais. Assim, propositalmente coloquei essa foto, que é uma foto onde parece que o paciente está mais debilitado, já né, tendo o aporte de oxigenação. Pacientes onde estão acamados ou debilitados, a gente pouco tem acesso. Né? Então, o que a gente e vocês receberão pacientes, alunos do decor da carreira de vocês, e na prática é mais ou menos esse cenário. Claro que a gente tem alunos menos condicionados, mais debilitados, mas aqui só para vocês terem uma ideia de 3 pacientes em momentos diferentes e todos treinando muito bem. Treinando não é um treino tranquilo, é um treino que eles podem fazer, um treino firme de acordo com as possibilidades que cada um apresenta. Então, você tem uma paciente, a senhora aproximadamente dos 70 anos, um pouquinho mais, em tratamento contínuo, então, ainda em quimioterapia, mas uma quimioterapia mais paliativa do que de cura. A foto central, uma paciente que já tinha terminado, começou a treinar comigo quando estava em tratamento e continuou treinando
pós-tratamento e uma outra paciente durante o tratamento, na pandemia, inclusive, treinando firme, melhorando a cada dia o condicionamento, mesmo durante a pandemia, mesmo durante o tratamento, inclusive dias que antecediam, dias que dias que tinha a sessão de quimioterapia. Então, na prática, o que a gente vai ter é muito mais pacientes que a gente vai conseguir impactar de forma positiva, são muito mais vitórias, vamos colocar nesse sentido, do que essa sensação que muitas pessoas têm que o paciente oncológico não consegue treinar ou não deve treinar. Então, isso aqui, só para vocês terem uma ideia de como a gente consegue fazer um trabalho bonito, um trabalho que impacta na vida dessas pessoas e de forma bem legal. Dessas etapas que a gente tem, isso aqui eu vou frisar porque vai ser importante. Vocês podem até decidirem trabalhar com esse público oncológico, de forma avulsa. Avulsa é solitária. Então, eu sou um personal, aí recebo lá um paciente que fala, olha, eu estou em tratamento de câncer, ok, você vai, né, absorver esse paciente, esse aluno, mas sem nenhuma conexão e comunicação com os demais profissionais que estão envolvidos nesse processo de tratamento do paciente. Com certeza, o nosso trabalho fica impactado. Fica impactado. Então, o que a gente tem lá no Instituto as etapas são, o paciente chega na clínica, ele passa pelo núcleo médico central, cabeçado pela doutora Ana Bacarin, e depois esse paciente é encaminhado para o profissional de educação física, o personal. Então lá a gente tem, já nessa primeira etapa, já foi uma entrevista prévia, com bastante, que é a nossa querida anamnese, uma anamnese até médica, uma anamnese que depois a gente vai fazer uma anamnese na nossa área, a gente tem acesso ao prontuário, então a gente vai ter muitas informações sobre o tratamento do paciente, o que ele tem usado, qual é o estadiamento do câncer, que isso não é uma discussão que se faz com o paciente, né? Nós como profissional de educação física, não é a nossa função, mas é importante a gente saber qual é o quadro geral, o estadiamento da doença, para a gente conseguir ter um aporte melhor desse, desse aluno, né? Quando passa para a gente acaba chamando de aluno. Né? Professor é assim, né? O aluno uma vez aluno, sempre aluno, e não importa. Eu brinco com eles também, são meus atletas, né? Já que eles têm um controle rigoroso de atividade. Então, chegou na clínica, isso se vocês forem trabalhar de forma isolada, é importante que vocês se comuniquem com os médicos, ou pelo menos com o oncologista, o cirurgião, que está acompanhando esse paciente. É importante que vocês consigam essa conexão com o nutricionista do paciente, com o fisioterapeuta do paciente. Então, de forma avulsa, mas isso é muito importante para o seu aluno. Né? No caso da clínica, a gente já tem isso inserido como método de trabalho e funciona super bem e é importante. Dentro daquela primeira etapa de, de primeira entrevista, o acesso que a gente dá ao prontuário, ele já vem, passou com o médico, ele chega com a gente com alguns exames físicos, no caso, como, por exemplo, essa bipedância e esse quadro de insuficiência, de baixo peso, de massa muscular abaixo do nível, isso é comum a gente receber, diria que a maioria chega nesse estado, e a gente consegue, através do trabalho, tentar reverter e estabilizar essa perda, essa perda de massa muscular, que é importante para a gente. Depois, quando chega de fato para a gente, o que a gente pensa nessa montagem de treino, tá bom? Então, a gente vai levar em consideração algumas coisas. Então, a ideia não é hoje nem discutir treino por treino, protocolo de treino, mas é vocês entenderem, de forma geral, como que essa área ela se apresenta para vocês que vão se interessar por trabalhar com o mercado e os alunos oncológicos. Né? Então, primeira coisa, primeiro aqui, não, vou estar um pouquinho importante, que o personal trainer aqui ele tem que ser uma pessoa de primeira, assim, eu fiz uma pergunta outro dia numa outra palestra, aí um aluno, assim, o que vocês acham que é a coisa mais importante que o personal precisa ter para trabalhar com paciente oncológico? E um respondia, eu preciso montar o melhor treino, eu preciso montar a melhor periodização, eu preciso dar muita perna. Então, pensando sempre na parte técnica, que é uma parte que a gente precisa realmente ter esse conhecimento, mas é importante como personal ter foco e gostar de trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, ser um ouvinte importante.
de se dispor a ajudar monitorar o seu aluno além da sessão de treino, além daquele momento. Isso enriquece o quanto de características vocês precisam para desempenhar um bom trabalho com o paciente oncológico. É diferente de estar na academia, chegar um aluno e você atender naquela 1 hora, 40 minutos que você tem de sessão de treino, e vai vê-lo, vai pensar nele, vai estudar sobre ele só daqui 2 dias, quando vai ter aquele novo dia de treino. Então você fica pensando, né? Olha, eu preciso trabalhar 1 hora de sessão, então eu estou dando aula e recebendo hora-aula. O paciente oncológico, essa doação é maior e tem que ser maior. Assim você consegue preencher melhor o atendimento. A periodização. Isso é uma discussão clássica. Como se pensa na periodização? Primeiro que a periodização ela vai depender de como você vai montar e qual é o protocolo quimioterápico do aluno. Então, o que ele está passando, como se desenvolve, será que é importante pensar na periodização de forma assim, nossa, eu preciso montar a melhor periodização, o Bompa vai me amar, eu vou estar até citado no livro dele, com a melhor periodização de B7 já feito na vida. Para o paciente oncológico, essa não é a maior relevância. A relevância é tentar estipular o treino dele dentro de uma periodização que pode ser montada mais estruturada, mas digo que vai ser sempre uma periodização que vai ondular o tempo todo. Se a ideia é periodizar para o controle, vocês têm que ter ideia que ela não é fixa. É uma periodização que vai sendo ajustada, porque um dia ele vai chegar mais cansado, outro dia mais descansado, outro dia com náusea, outro dia sem náusea. Na semana da quimio ele está mais fraco, na semana que vai ficar com folga da quimio ele vai estar mais forte. Então, o ajuste em cima da periodização tem que ser baseado realmente na ideia do que vocês conseguem fazer com ele. Agora, a princípio do treinamento físico, aí tem que ser uma coisa bem enganjada, porque tem que ser específica mesmo, talvez dos princípios, um dos mais importantes é a especificidade, porque é a necessidade que ele vai ter baseado nos efeitos colaterais, no quadro metabólico, no estado físico, que vai ser discutido no grupo clínico. Então, olha, às vezes ele chega para a gente, não, eu quero dar perna, aí você vai olhar nos exames, mas o mais importante agora é diminuir gordura, mas o mais importante agora é aumentar a massa muscular de tal grupo. Olha, agora vamos trabalhar com mais aeróbio, porque é importante para a questão emocional. Então, você vai mesclando, usando os princípios com mais especificidade de uma forma bem importante. Então, a periodização vai ser muito mudada. Então, não morro de amores pela periodização 100%. E o princípio do treinamento, vocês vão utilizar de forma bem importante. Outra etapa importante para a montagem é entender de fato qual é o histórico de treino, e vocês viram isso muito nas montagens de treino sobre a anamnese, e aqui a anamnese tem que ser ainda mais ampla no sentido de detalhes do que você pode incorporar no treino deles, porque às vezes são treinos que são bem ajustáveis. Você vai encontrar um paciente que vai ter 70 anos, que vai ter todos esses efeitos que a gente está falando, e nunca fez um treino na vida. Nunca fez um treino na vida. Então, o seu treino tem que ser baseado a partir do histórico de treino dele, mesmo que esse tempo de ganho se estenda. Né? É claro que a gente até brinca com os alunos que treinar é a vida inteira. Né? Começou a treinar, vai parar só quando não tiver mais condição. Então, não precisam ter pressa. Né? Monta baseado na parte do histórico de treino, nas restrições motoras, quando existirem, e atenção na restrição cirúrgica. Uma boa parte desses alunos vem com restrição cirúrgica. Então, teve que fazer uma retirada de seio, teve que fazer uma cirurgia de abdominal grande, como é feito, por exemplo, no câncer de pâncreas. Então, está usando bolsa de colostomia, então quando eu consigo fazer o treino. Então, esses detalhes de cirurgias têm que estar inseridos na montagem do treino. Tá? Por isso que fica muito específico para cada aluno, muito específico para a necessidade do aluno. A fase do tratamento é super importante também, para você pensar nos métodos de treinamento. Então, que fase do tratamento que ele está? A gente recebe, às vezes, um paciente que vai fazer uma cirurgia daqui a 3 meses, então a preparação do treino para ele é que a gente ganhe massa muscular, ganhe saúde, ganhe capacidade fisiológica, ganhe força, ganhe peso,
para chegar numa cirurgia que pode ser daqui 2, 3, 4 meses, ele consiga ter uma recuperação maior pós-cirurgia, uma perda menor de massa muscular. E já outro paciente, a gente vai pega ele no meio do tratamento e vai se estender para o término do tratamento. Então, essa fase do tratamento, e associado com o protocolo do tratamento, que alguns quimioterápicos são mais tóxicos do que outros quimioterápicos, então é importante também se atentar a esse protocolo do tratamento e os efeitos colaterais que a gente já falou anteriormente. Então, pensando num quadro geral, esse é o quadro que a gente tem relacionado à ideia do treino e dessa população, o personal conseguir entender um pouco sobre a doença, o máximo que ele puder, entender um pouco sobre os efeitos colaterais que esse aluno passa, entender um pouco sobre o estadiamento da doença, entender um pouco sobre os efeitos colaterais, entender sobre esse conjunto de fatores que assim você consegue produzir um plano de treino que normalmente é ajustável o tempo todo para trabalhar com esse público. E é importante ressaltar que não é treino leve, não. São treinos vigorosos a partir da percepção de esforço de cada um. Então, muitas vezes a gente pega aluno que vem, que já aconteceu, né? De pegar aluno que vinha de um personal externo, onde a gente não tinha nenhuma evolução fisiológica, onde ele precisava, porque de tão leve que era o treino, porque tem um pouco de receio dos outros profissionais. Mas, então, pode treinar e o aluno vai determinando até onde ele consegue ir. E se ele não conseguir se mexer o máximo que pode, então o movimento é sempre melhor do que a falta de movimento. Né? Rotina diária do paciente, super importante. Alguns param de trabalhar, outros não param de trabalhar, outros associam o trabalho com o horário de tratamento e o local disponível. Esse público não é um público que gosta ou que vocês vão acompanhar em academias de rede. Não é um público que você começa a dar treino e ele quer não quer se deslocar por diferentes fatores, mas é um público onde vocês normalmente vão ter que ter uma outra característica importante, que é a capacidade de locomoção em diferentes locais. A gente atende aqui em São Paulo, então a cidade é gigantesca e sente essa necessidade da adaptação de locomoção, pensando no profissional, né? No profissional de educação física. Então, são algumas características importantes. Eu acho muito assunto para pouco tempo, mas é trazer para vocês essa área de atuação que é maravilhosa, sensacional, e vocês deveriam conhecer no mínimo, podem conhecer um pouco, ver se adaptam, ver e mostrar o quanto importante a gente consegue ser na vida das pessoas. E para o paciente oncológico, ainda mais. Então, o que vocês tiverem de dúvidas posteriores, aí vocês conseguem acessar pelo Instagram ou no direct. Lá a gente vai batendo papo, para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa área. E de antemão, o Fábio, eu agradeço de verdade porque é maravilhoso esse tema. É muito bom falar com vocês e poder contribuir para os alunos que vão começar a trabalhar já daqui a pouco. Obrigado, Leandro. Bom, acho que agora seria interessante, quem tem dúvida, o Thiago mandou uma dúvida, mas eu vou pedir para vocês não ficarem acanhados e perguntarem, né? Esse é o momento que os alunos têm para, já que vocês vão daqui a alguns meses, né? Daqui a poucos meses ir para o mercado de trabalho, atender pacientes, né? E como as minhas disciplinas elas estão relacionadas com doenças, né? Eu sempre incentivo os alunos para vocês terem uma noção, né? Como que eu vou contar brevemente como que o Leandro ele conseguiu essa entrada dentro da clínica. Em 2019, eu fui dar uma palestra em São Paulo, num evento num evento de nutrição oncológica, né? Eu fui falar de atividade física e câncer, né? Meu mestrado foi com câncer,
e uma das nutricionistas da equipe da Ana Bacarin na época, depois da pandemia, ela me contactou para ajudar elas a montar a equipe de personal, né? Aí que entra o Leandro. Embora o Leandro já tivesse ali 3 empregos, né? Eu falei, Leandro, agora você vai arranjar o seu emprego aonde você vai ter uma maior renda, porque é uma área que a gente sempre discutiu. Nós temos alguns amigos em comum, né, que já trabalhavam com essa intimidade com alguns médicos, é uma área que eu, naquele momento, me sentia confortável em trabalhar. E aí o Leandro, como morava em São Paulo, ele integrou de primeira, né, já teve afinidade com a equipe, ele começou desde então a trabalhar com a equipe da doutora Ana Bacarin. Teve todo um treinamento para isso, né? Nós tivemos um treinamento árduo, teórico, com a equipe, até para entender como que os médicos trabalhavam, como que os nutricionistas trabalhavam, tinha terapeutas, né, sexóloga na época, não sei se ainda tem um terapeuta holístico, era uma equipe muito grande, né, enfermeiras, fisioterapeutas, enfim, era uma equipe grande, é uma equipe grande, e o Leandro deixou claro aqui, né, se você quiser trabalhar isolado, você pode trabalhar, vai ser um pouco mais difícil. Em equipes, é muito mais sincronizado o trabalho, tá? Mas a provocação que eu queria até que o Leandro comentasse, né, para estimular a pergunta de vocês, eu quero que o Leandro fale a agenda dele, a hora que ele começa a trabalhar, a hora da primeira aula, a hora da última aula, e quanto que é a hora-aula do personal, lá em São Paulo. Tá? Leandro, você pode ficar à vontade, tá? Se você também não quiser falar. Então, assim, a questão essa foi realmente mais ou menos foi assim que surgiu essa possibilidade de trabalho. A gente até discutia semanalmente casos, então vinha um caso, a gente conseguia discutir de forma multidisciplinar, interdisciplinar, os casos. E como eu falei anteriormente, realmente existem poucos profissionais nessa área. Então, a quantidade de aula, a quantidade de possibilidade de demanda de aluno é uma quantidade importante. Então, aqui a gente começa a trabalhar 5 da manhã, 5 e meia da manhã, às vezes 6 da manhã, e vai até 9 da noite. Então, a cidade de São Paulo é grande, você tem o deslocamento, mas é uma agenda importante, uma agenda cheia, uma agenda que às vezes demanda fila, né, de espera para ser atendido. Então, quando a gente fala de personal, essa área oncológica, ela se diferencia. Dentro do mercado, assim, o termos de valor, o personal, ele é talvez seja, talvez não, ele é o mais bem pago da nossa área, principalmente falando da área de academia, né? Ele tem que as pessoas falam hora-aula mais cara, porque é um trabalho exclusivo, individual, personalizado, atento, e ele tem que ser realmente melhor remunerado do que as outras áreas. Em termos de valor, a gente trabalha com uma descrição ética lá de valores, né, da clínica, né? Mas, assim, com certeza, assim, acima do mercado que cobra normalmente. Não sei como que é imprudente. Em São Paulo, aqui, você tem um preço médio de 120 a 300 reais de personal. Então, você tem desde que cobra menos até o que o cara cobra mais, mas se a gente for numa média aí entre 180, 200 e alguma coisa, é a média que se tem de mercado mesmo. Tá. É importante essa provocação para os alunos, que eu sempre falo em sala de aula, que se eles quiserem dar aula para jovens, para quem não tem nenhum tipo de doença, esses valores eles caem, ainda mais no interior de São Paulo, tá? Então eles caem, eles vão cair, e quanto mais especializado é o seu serviço, maior vai ser o número de oportunidades e maior vai ser. A gente fala de preço, né, da hora aula, mas a ideia é assim, o quanto você vale para aquela equipe multidisciplinar, né? A ideia é muito difícil, e eu recebo
várias ligações de alguns médicos, tanto de Prudente ou de São Paulo, pedindo indicação de personal para a clínica deles, tá? Então, a ideia é, a área carece de profissionais. Então, vocês aqui, né, na sua grande maioria, vão se formar daqui a pouco, vocês vão para o mercado de trabalho, né? Então, a ideia é, se vocês querem fazer algo diferente do que tem no mercado, seja aqui em Prudente ou em outras regiões de São Paulo, ou estado, enfim, a questão é que para que vocês integrem essas equipes, vocês precisam ter um engajamento, eu não vou falar um comprometimento, né, mas ali uma dedicação maior para interagir com esses outros profissionais. Tá? Então, essa que é a minha provocação. Tem uma pergunta aqui do Tiago. Tiago, você quer ligar o microfone e falar? Dá para ouvir tudo certo? Isso, aí, Tiago, tá tudo certo. Queria perguntar, Pode. professor, em relação ao tempo de duração desses protocolos para esse público, se eles variam de acordo com as individualidades da pessoa ou se você trabalha com algo mais específico ali, já nichado. O protocolo, a duração é muito mutável, né? Então a gente vai fazendo grupos ou trechos de treino que você quer desenvolver uma determinada capacidade física ou um quadro associado que já vem da área médica. Fala, olha, eu preciso que você trabalhe melhor, ó, massa muscular está caindo muito no membro inferior. Então aí você monta um protocolo baseado para aquela necessidade, para uma nova reanálise que vai ser com a médica. Então esses protocolos não têm uma duração fixa, eles têm uma duração que vai variando de acordo com as necessidades. Agora, em termos de treino para o aluno, ela vai sendo mudada e contínua, e a ideia é que ele treine, né, a vida toda. Mas não tem um protocolo fechado, olha, vamos três sessões ou 3 semanas fazendo 3 de 10, por exemplo, de qualquer tipo de exercício. Então, não tem um protocolo fechado nesse sentido, não se trabalha com esse tipo de protocolo fixo desse jeito. Ou de Beleza, algum, muito obrigado. por exemplo, algum autor específico, né? Protocolo baseado, que é uma das necessidades que a gente tem, inclusive, que eu falei sobre a baixa quantidade de profissionais, inclusive um dos problemas é a dificuldade, não é a baixa produção científica, mas é uma área de estudo nova, associada, comparado com outras áreas da ciência, é uma área nova, então ainda está engatinhando, e no Brasil, para vocês terem uma ideia, não tem nenhum curso específico de formação. Nos Estados Unidos tem um curso que a American College promove para a oncológica, mas não tem no Brasil ainda. Oi, Lohane. Tá bom, eu vou ler aqui a sua pergunta, tá? Leandro, Lohane quer saber um pouco sobre o exercício para o paciente paliativo. Até que ponto o profissional de educação física pode ir? É interessante essa pergunta, Lohane, porque a sensação que se dá quando fala de paliativo é que o paciente já está na finitude, né? Mas, na verdade, o paliativo a gente absorve você vai encontrar realmente pacientes que já estão que estão debilitados, e pacientes que estão sendo caracterizados no paliativo porque não existe cura. Então, faz, por exemplo, uma extensão do tratamento da quimioterapia, vai para tentar manter estável a doença. Então, a gente vai trabalhando até onde o paciente pode treinar. Então, não tem esse começo, meio e fim com o paliativo. É que a gente associa muito o paliativo à finitude, ao fim da vida, mas também são pacientes bem, mas que não tem mais uma linha de tratamento
que pensando na, vamos dizer assim, na cura da doença. Pode perguntar, Léo. A minha dúvida é o seguinte, eu tenho alguns alunos idosos também, hipertensos, né, com Parkinson e tal, e a preocupação nossa geralmente é na interação medicamentosa, né? A relação do exercício físico com o tratamento que ele tem. No caso, a minha pergunta é se no caso, com o paciente oncológico, a principal preocupação é essa também, porque as diretrizes são muito gerais, né? Se for ver, as diretrizes são iguais para quase todas as doenças. Então, não tem muito em literatura, além dos artigos, poucos artigos que tem, né? Mas você está perguntando em que sentido do medicamento? Se a nossa preocupação tem que ser principalmente com a interação medicamentosa, a relação do exercício com o tratamento que ele está fazendo. Sim, essa interação, quando a gente coloca, são associados aos possíveis efeitos colaterais que esse medicamento pode trazer. O exercício, ele, de certa forma, você não vai encontrar nenhuma restrição do exercício com relação à medicação. Você vai contribuir para que, no caso da medicação feita e recebida pelo paciente, seja amenizados os efeitos colaterais que ele pode sentir. Então, de forma geral, não tem nenhuma relação direta do exercício com algum efeito ruim ou efeito nocivo com relação à medicação. Claro, você vai encontrar paciente que toma bloqueador, por exemplo, você recebe algum remédio que faz o controle do batimento cardíaco, por exemplo, evitar arritmia, então você vai achar que está dando o treino mais forte possível, o batimento não sobe, mas porque ele tem ali um bloqueador. Mas, de forma geral, a gente se foca realmente no que essa medicação traz de desconforto para ele, não o que a gente consegue levar de desconforto em interação com a medicação. Beleza, Léo? Beleza, respondido, entendi. André? Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Leandro. Primeiramente, Boa gostaria de tarde. parabenizar pela palestra. Eu me chamo André Felipe, faço parte do grupo de estudos que estuda o treinamento de força e atualmente estamos voltados para a cinematologia, assim como o transtorno de ansiedade e depressão. E eu gostaria de saber, em relação a esse contexto, sobre a população em tratamento oncológico, como que é a adesão ao treinamento, principalmente ali no tratamento paliativo, igual o senhor disse anteriormente, que é um caso bem mais delicado. Como que é essa adesão e como que é o seu papel como educador físico nessa parte também da parte psicológica? A adesão é muito interessante, porque a adesão, quando parte de um corpo clínico, então imagina, é como tomar um remédio, vamos dizer que seja associado a um remédio. Você vai no tratamento, por isso que o médico ele é um ponto importantíssimo para adesão ao treino e ao exercício. Então, se desde o médico, né, o oncologista, que é o pilar, o centro do tratamento, já existe esse incentivo, essa recomendação e até uma certa forma uma prescrição, olha, você tem que fazer exercício físico, a adesão ela é uma adesão no início, é uma adesão forte, e aí parte da gente, a partir mesmo que o aluno não queira, mas parte do nosso trabalho ali, quando já está com ele, mostrar a importância, como ele se sente bem, como é melhor para ele, e aí essa transformação de estou porque é remédio, agora estou porque gosto, é uma transformação natural. Tive poucos casos onde teve realmente um bloqueio do aluno, ele não quer fazer, isso acontece do aluno como é uma escolha, né? Não quero fazer exercício físico, não gosto, não consigo, me sinto mal. Eles têm vários também fatores e justificativas, mas é uma adesão baixa. Então, a adesão maior realmente é voltada para a continuidade. Tanto que a gente até brinca que, olha, começou a fazer exercício, aí foi melhorando o tratamento, diminuindo o tratamento, quando a gente começa a conversar sobre já desempenho, voltando para o esporte, as meninas já, olha, mas essa gordurinha já vai modificando,
Então, isso com os trabalhos de continuidade mais longos. Com o aspecto emocional, a gente tem lá, é super importante que tenha um acompanhamento quando a parte emocional realmente está interferindo na qualidade de vida do paciente, que ele passe por um terapeuta, um psicólogo, e esse psicólogo esteja inserido e a gente tenha esse contato. O que a gente faz como profissional no dia a dia é poder aportar melhor conforto e criar sistemas onde a gente vai mostrando para o paciente que ele consegue fazer, mesmo achando que não consegue fazer. Então, um dos formatos de produção do treino é você fazer produções, mesmo que fisiologicamente sejam ineficientes no primeiro momento, mas montar uma forma com que ele consiga aderir ao hábito do exercício, ele entender que ele consegue fazer, e se ele consegue fazer, ele vai melhorando essa vontade de produzir, quando começa a ter os efeitos mais palpáveis, e aí isso deslancha mais. Então, o que a gente tem do efeito emocional pode ser, sim, o exercício, ele tem um fator importante para a questão emocional, mas se for um tratamento mesmo, o atendimento segue-se em parelho junto com o terapeuta, que depois reporta para a gente reporta para o terapeuta como que é o andamento, se for um caso mais específico. Beleza, André? Certo, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Valeu. Altair? O professor Leandro, eu queria perguntar o seguinte, as pessoas fazem tratamento, muitos, né, com doença oncológica, faz tratamento de quimioterapia e radioterapia. Acho que a quimio, se eu não me engano, é a que mais deixa a pessoa debilitada, né? Daí, como que você faz o trabalho de atividade física com ele, depois que ele fez a quimio? Dá um prazo de mais de 24 horas? Como que você faz? Altair, isso é uma ótima pergunta, né? A quimioterapia, o que eu tenho visto dos alunos, né? A quimioterapia, ela tende a deixar aquele momento agudo mais intenso do desconforto. A radioterapia, ela acaba sendo os efeitos diferentes, mas são efeitos mais tardios, muitas vezes. E tem um efeito somativo também para a parte de fadiga, e às vezes demonstra até queimadura e assim por diante. O que a gente coloca, porque são vários protocolos que podem estar sendo realizados por diferentes doenças, né, diferentes tipos de câncer. Mas, de modo geral, o que a gente tenta fazer é que, se ele estiver disposto, e o disposto quer dizer, olha, eu estou cansado, mas vou tentar, então a ideia é que ele se movimente sempre. Por logística, a gente acaba não treinando no dia da quimioterapia, por logística, né? Mas antes da quimioterapia e pós-quimioterapia, que é o dia seguinte, se inicia o protocolo normalmente de treino. E o paciente, o aluno, vai dando feedbacks de como está a sensação. A gente sabe que alguns modelos, por exemplo, fez uma quimioterapia, mantém com o infusor mais dias. A gente sabe que depois que retira o infusor, depois de 2 dias é o dia mais difícil de cansaço. Então a gente, olha, então faz com o infusor mesmo para a gente ganhar esse dia. Então a gente vai fazendo de acordo com as sensações que o paciente vai indicando, que o aluno vai indicando, e questão de mobilidade mesmo, né? Então, por exemplo, tá com infusor, não vamos fazer superior hoje porque tem um desconforto. Mas então essa mescla, mas a ideia é, se pudesse movimentar, vamos. Maravilha. Obrigado, professor. Imagina. Rodrigo, você consegue abrir o microfone ou quer que eu leia a sua pergunta? Boa tarde, professor. Deu certo. Boa tarde. Bom, minha dúvida seria quais são as especializações necessárias para nós, como profissionais de educação física, atuarmos nessa área de tratamento de pacientes oncológicos. O senhor disse que não tem uma especialização própria, né, nisso aqui no Brasil, mas como que a gente poderia estar procurando algum meio para... Boa, uma ótima pergunta. O que a gente tem assim, de especialização hoje, assim, claro que isso pode estar, amanhã pode surgir um curso novo, mas em termos institucional, o que a gente tem, assim, existem as pós-graduações, especializações em doenças. Então, inclusive, acho que na Unifesp tem, né Phil?
que vai abordar de forma geral, né, a questão fisiológica, bioquímica e treinamento de diferentes patologias, e aí tá lá, o câncer tá lá, uma das. Você tem os cursos de medicina, as faculdades de medicina e hospital, eles têm cursos de oncologia geral e oncologia multiprofissional, mas ainda não abordada diretamente para a gente. Tem uma, eu vou deixar depois, me chama no Instagram, eu vou mandar um livro que faz parte do curso que é feito nos Estados Unidos, que é sobre essa área, que lá sim existe esse certificado de personal trainer para sobreviventes do câncer, assim que é dito lá. Mas no Brasil ainda não existe essa especialização na nossa área. Então, para assim, né, vamos supor, pós-graduação em fisiologia do câncer, a teoria do treinamento para o câncer. Então, esses cursos a gente não tem. Mas ele está sempre inserido dentro de um programa onde fala sobre doenças gerais, né? Por enquanto. Quem sabe a gente consegue montar uma, né, Fábio? Entendi. Muito obrigado, professor. Imagina. Aí, desculpa, Rodrigo, aí a ideia é, né, através das pesquisas, das leituras, você buscar essas informações específicas que estão fora e introduzir na sua aula, no seu treino. O que você não vai ter o certificado, mas você vai ter essa informação e estudo que você vai conseguir através da leitura que você vai fazer. Tem bastante publicação sobre essa área, mas não aqui no Brasil. Então, o que você vai ter é a capacidade de absorver e buscar as informações fora aqui da nossa área. Foi criado recentemente, desculpa, são 2 guias junto com a Sociedade Brasileira de Oncologia Atividade física. E Atividade Física, a Sociedade Brasileira de Atividade Física. Então, criaram 2 guias, eu também me chamo lá que eu mando para vocês, que são aí voltados para o Brasil, foi a primeira publicação voltada especificamente para câncer de exercício. Então, é uma iniciativa que a gente tem engateado, o Brasil tem engateado, para trazer esses cursos, uma especialização para a gente. Então, o guia de precaução e o guia de exercício durante o tratamento. Então, a gente tem 2 materiais. Então, a pergunta do Vitor, que ele pediu para ler, eu não sei se deixa eu só ler a do Vitor e aí depois... A do Vitor é essa mesma, Fábio, que sobre essas diretrizes. Tá, beleza. Só complementar, tem 2 grupos mais acadêmicos que estão com projetos com pacientes com portadores de câncer, né? O grupo da professora Patrícia Brum, da IFE, lá da USP, né? A Patrícia Brum agora está no ICB da USP, que é o REMAMA, né? Que é um projeto com mulheres que têm câncer de mama, e o professor Rafael Deminice, que está aqui mais próximo da gente, em Londrina, que ele também tem um projeto com mulheres portadoras de câncer e exercício físico, né? Então, mas são no âmbito mais acadêmico do mestrado e doutorado, né? Não tem, como o Leandro falou... Prática, né? A questão relacionada à prática, né? A prática profissional. Isso, exato. O Leandro aprendeu ali no dia a dia, né, com as leituras e com a dinâmica do grupo, né, como lidar desses anos. Você já deve ter atendido, né, um número elevado de pacientes, e isso deu, né, a expertise do Leandro hoje. Ele, né, é algo interessante para vocês que vão para o mercado de trabalho daqui a uns meses, porque quando, lá no começo, né, eu liguei para o Leandro e falei, olha, a gente vai trabalhar com a equipe médica, e tem esse receio de trabalhar com os médicos, né? O Leandro já tinha alguns alunos médicos, já tinha alguma experiência de trabalhar com médico, mas, no geral, a nossa área tem um pé atrás, né? Eu não vou dizer, tem um receio, né? O que eu vou falar, o que eu vou conversar com o médico, mas o médico vai te dar o diagnóstico do paciente para que vocês organizem o treinamento desse paciente. Então, realmente não tem, nos Estados Unidos tem, né, esses treinamentos. Acho que não só os Estados Unidos, acho que a Alemanha, a Austrália também deve ter algumas certificações, mas são cursos mais pontuais.
né? Para a gente não se alongar muito, eu vou interromper a gravação, tá? A lista de chamada vai vir na minha lista do Google, então não se preocupem em ficar